Sinto muito pelo que fiz, mas nada disso pode mudar o mundo. Adeus. O funcionamento do mundo em que vivemos é extremamente complexo. É o resultado da interação entre muitos agentes e diferentes forças. Isso, para nós, torna impossível prever com precisão o resultado de um evento ou a probabilidade de que um determinado acontecimento ocorra. Tudo está interligado, conectado. Nossas ações sempre têm efeitos colaterais que, por sua vez, desencadeiam outros resultados. Isso é o que conhecemos como efeito borboleta. No entanto, muitos dos eventos que determinam nosso futuro são totalmente aleatórios e estão fora do nosso controle. E embora possamos às vezes escolher nossas ações, na maioria dos casos não podemos prever com precisão o seu resultado. Ou, em outras palavras, grande parte da nossa vida depende do acaso, da boa ou da má sorte que temos. Point of Rocks, Maryland, Estados Unidos. Tracy Lynn Kirkpatrick nasceu em junho de 1971, sendo a terceira de 4 filhos de Bill e Diane. Aqueles que conheciam Tracy a descreviam como uma garota divertida e inteligente. Tinha um bom senso de humor, amava muito as pessoas próximas a ela e adorava aumentar todo o volume do rádio de seu Pontiac Grand Prix, comprado com seu próprio dinheiro. Era muito trabalhadora e sempre lutava para atingir seus objetivos. Mas Tracy também tinha um lado mais reservado, e se era conhecida por algo, era por ser tímida e calada. Era uma jovem reflexiva e introspectiva, e gostava muito de seus momentos sozinha. Além disso, era muito compassiva, uma característica que estendia não só aos seus entes queridos, mas também aos animais. Frequentemente pegava e adotava aqueles que encontrava abandonados na rua. No final das contas, Tracy amava a vida. Aos 17 anos, Tracy estava no último ano do ensino médio na Brunswick High School. Era uma excelente aluna. Tinha muito interesse em escrever e, frequentemente, expressava seus sentimentos através da poesia. Tracy era uma jovem com ideias muito claras e tinha uma vida muito bem planejada. Após a formatura, estava apta para frequentar a Universidade de St. Mary's para estudar contabilidade, mas com a esperança de ser aceita na faculdade de Direito. Tracy estava preparada para um futuro brilhante e próspero. Mas, infelizmente, esse futuro jamais chegaria. Na noite de 15 de março de 1989, Tracy estava trabalhando no último turno da Alliance Women's Sportswear, uma loja de roupas esportivas femininas localizada no West Ridge Shopping Center. Era um dos 2 empregos de meio período que a jovem tinha para poder pagar a faculdade naquele outono. Por volta das 6 horas da tarde, Diane e sua mãe passou na loja para levar à filha um jantar. Tracy estava sozinha, lendo um livro. Lhe disse que pretendia ir direto para a cama quando chegasse em casa naquela noite. Tinha muito cansaço acumulado e precisava descansar. 2 horas depois, por volta das 8 da noite, o gerente de Tracy passou rapidamente na loja, e ao sair, a menina voltou a ficar sozinha no estabelecimento. No horário do fechamento, às 9, Don Banners Jr., segurança e ex-xerife do condado de Frederick, notou que as luzes da loja ainda estavam acesas. No entanto, não achou muito estranho. A caixa provavelmente ainda está preparando o local para fechar, pensou. Assim, Don continuou a caminhar pelo shopping, para monitorar os demais estabelecimentos do complexo. Mas às 10h30, passou novamente pela loja e viu que as luzes ainda estavam acesas. Agora sim, Don começou a se preocupar. A porta da frente estava aberta. Don entrou e chamou para ver se havia alguém ali. Nada. Tudo estava em silêncio. Ninguém respondia. Então, decidiu entrar na loja para continuar investigando e acessou o depósito dos fundos. Mas quando abriu a porta, o medo tomou conta de toda a sua alma. Sangue, trauma, horror. Imediatamente chamou a polícia. Uma jovem apunhalada no pescoço e no peito jazia sem vida no chão.
Quando Tracy não voltou para casa no horário previsto, Bill e Diane, seus pais, decidiram ir até o shopping. Estavam preocupados que sua filha talvez pudesse ter tido problemas com seu carro, mas lembraram que na noite anterior, ela também havia chegado tarde por estar com seu namorado. Talvez só estivesse com ele, mas mesmo assim, estavam inquietos. Então, quando chegaram às 11h15 da noite, se depararam com diversas viaturas ao redor da loja. Aquilo parecia um verdadeiro filme policial. Os pais não entendiam nada, e seus nervosismos estavam ficando cada vez mais intensos. Então, com o coração quase saindo pela boca, Bill e Diane saíram do carro e foram perguntar aos oficiais o que havia acontecido. Mas aquilo estava longe de ser um filme dramático. Era a mais crua e dura realidade. Sua filha Tracy havia sido assassinada. Na loja, os investigadores não encontraram nenhum motivo para o assassinato. Não havia sinais de agressão ou de luta. Os recibos do caixa da loja ainda estavam no balcão. A porta não havia sido aberta à força. E ainda havia dinheiro no caixa. Tudo indicava que não se tratava de um simples roubo. Os agentes também encontraram gotas de sangue em um corredor dos fundos, que levava às docas de carga e descarga da loja e aos contentores de lixo. Além disso, embora a arma usada não tenha sido recuperada, tudo indicava que os cortes de Tracy haviam sido feitos com uma faca. Mas havia algo curioso. A jovem não parecia apresentar feridas defensivas, o que sugeria que Tracy havia sido assassinada por alguém que conhecia. A verdade é que nenhum estranho parecia ter entrado ali naquela noite. Até mesmo um homem, que estava esperando por um colega no estacionamento da frente da loja, não havia visto nada fora do comum àquela hora. Por fim, Tracy foi enterrada no cemitério Oak Grove, em Friedan. E na ausência de novas pistas, a investigação do caso foi arquivada. Até que 3 meses depois, um misterioso indivíduo ligou para uma linha direta de confissão a nível nacional em Las Vegas, Nevada. Os policiais não podiam acreditar. Quem ligava era o assassino de Tracy. O homem, que alegou se chamar Don e disse ser o assassino de Tracy, confessou o seguinte: "Olá, meu nome é Don e estou ligando de Frederick, Maryland. Sei que isso vai parecer surpreendente, mas 3 meses atrás esfaqueei uma garota até a morte. Talvez vocês possam pensar que ao fazer esta fita, estou me preparando para ser pego. Mas existem muitos caras chamados Don em Frederick." E continuava: "A garota que matei trabalhava em uma loja de roupas esportivas femininas. Frequentemente, ia até a loja e ficava conversando com ela quando estava trabalhando sozinha. Mas uma noite, quando estávamos conversando no depósito, começamos a discutir. Então peguei uma faca que tenho comigo o tempo todo e a matei. Poucos dias depois, percebi que havia criado uma imensa tristeza e pensei em me entregar à polícia. Mas o que quer que façam comigo não trará a Tracy de volta. Portanto, decidi me manter livre, já que temos pena de morte em Maryland. Agradeço pela sua atenção. Sinto muito pelo que fiz, mas nada pode mudar isso. Adeus." Ao receber a ligação, o advogado da linha direta enviou a fita para a polícia de Las Vegas, quem, por sua vez, a encaminhou às autoridades de Frederick. Ao ouvir o áudio, os policiais ficaram atordoados. Este homem falava com muita sinceridade e conhecia detalhes específicos do crime. Não havia dúvida, Don era o verdadeiro assassino. Os investigadores deram continuidade no caso e rastrearam a ligação. Don havia feito de um telefone público dentro de um supermercado em Wakersville, a cerca de 10 quilômetros de Frederick. Apesar de suas palavras, os policiais acreditavam que Don estava tentando se entregar à polícia. Então, um dos detetives lhe escreveu uma carta aberta, publicada no The Frederick News Post. A nota dizia o seguinte: "Pessoalmente, estou disposto a trabalhar com você para resolver esta trágica situação. Rezo para que se apresente e alivie a dor sofrida pela família e amigos de Tracy, bem como a amargura que tenha consumido sua vida desde aquela noite." 2 semanas após a publicação da carta, uma médica de Massachusetts, chamada Martha Woodworth, contatou o departamento de polícia de Frederick.
Martha disse aos policiais que havia conversado com um homem obcecado pelo caso de Tracy. Inclusive o indivíduo chegou a lhe pedir ajuda para solucionar o caso. O homem em questão se chamava Sean e parecia ser fascinado por homicídios, especialmente o de Tracy. Sean havia enviado por correio a Martha inúmeros recortes de jornal sobre o caso, o que a levou a contatar as autoridades. Com a esperança de que estivessem certos, os investigadores reproduziram parte da fita de confissão de Dawn para Martha, e depois de escutá-la, Martha ficou pasma. Era o mesmo tom de voz, a mesma forma de falar. Dawn e Sean eram a mesma pessoa. Os agentes estavam animados. Estavam cada vez mais perto de encontrar o desprezível assassino de Tracy. O próximo passo era descobrir onde Sean morava. Para isso, analisaram o envelope em que havia enviado os recortes de jornal. E descobriram que o homem residia em Wakersville, o lugar de onde Dawn havia realizado o telefonema de confissão. Todas as peças se encaixavam. Encontrar o paradeiro de Sean era questão de tempo. E, de fato, os investigadores não demoraram muito para encontrá-lo. Mas, quando foram visitá-lo, Sean manteve a quinta emenda e se recusou a falar com eles. O que lhes disse foi que seu nome não era Sean nem Dawn, embora não confessasse seu verdadeiro nome. No dia seguinte, os policiais voltaram para sua residência com um mandado de busca, e quando adentraram, encontraram recortes de jornais e material relacionado ao caso. Itens que foram enviados ao laboratório para análise. Também obtiveram uma amostra de DNA. Mas mesmo que as evidências apontassem diretamente para este homem, a polícia não conseguiu encontrar evidências suficientes para acusá-lo. Nem mesmo foi capaz de confirmar sua presença na cena da noite do crime. Desde então, o homem misterioso e anônimo foi absolvido como suspeito. Mas, se ele não fosse o assassino, quem poderia ter sido? A verdade é que essa pergunta possivelmente pode ficar sem resposta para sempre. A principal teoria é que o suposto Don era na verdade Don Barnes Jr., o segurança do centro comercial. De acordo com sua própria filha, Don havia abusado dela e de sua mãe, e acreditava firmemente que ele era o assassino de Tracy. Don era um ex-xerife do condado de Frederick, o que levou muitos a acreditar que poderia ter havido um possível encobrimento para protegê-lo. Outra teoria alega que um conhecido de Tracy seria o responsável por sua morte. Seu suposto parceiro teria visitado a loja naquela noite para confessar que sentia algo por ela, e teria ficado violento ao ser rejeitado pela jovem. Uma teoria final apresenta Tracy como uma possível vítima do misterioso assassino I-70. Um criminoso que assassinou 6 funcionários de lojas nos Estados Unidos, entre 1992 e 1994, enquanto passava por Indiana, Missouri e Kansas. No entanto, não há evidências para isso, pois como no caso de Tracy, a verdadeira identidade do assassino nunca foi descoberta. Como dissemos no início, nossas ações resultam reações, e essas, por sua vez, repercussões. Se Tracy não fosse uma excelente aluna, talvez não tivesse ido para a faculdade, e não precisaria encontrar um emprego para pagá-la. Não teria começado a trabalhar na Alliance Women's Sportwear, não teria sido assassinada, e hoje ainda estaria viva. Ou talvez não. Cada ação que fizermos, ou deixarmos de fazer, abre um novo universo paralelo que coexiste com o nosso. Talvez Tracy apenas esteja morta em nossa realidade, ou em outro universo, Tracy decidiu trabalhar em outra loja no mesmo shopping, e ainda continua viva naquele mundo alternativo. Na verdade, grande parte da nossa vida depende do acaso, da boa ou da má sorte que temos. E é o que somos.
como uma pena voando em uma brisa aleatória. Podemos subir, descer, virar, acelerar ou diminuir a velocidade, mas no final, vamos sempre acabar onde a brisa nos deixar.